Olá a todos que me acompanham aqui pelo YouTube, está começando mais um Bom Dia Mercado. Venho mais uma vez aqui fazer junto com vocês o meu planejamento de trabalho pessoal para essa terça-feira, depois do feriado, dia 16 de novembro. Vou comentar sobre os jogos do Brasileiro, das eliminatórias da Copa do Mundo. Temos definição de mais 2 grupos aqui, se eu não estou enganado. E temos também eliminatórias sul-americanas, último dia, se eu não estou enganado, dessa data FIFA das eliminatórias sul-americanas, tá bom? Bom, como de costume, vou pedir para você se inscrever no canal se você não é inscrito, deixar o like no vídeo que ajuda bastante e, claro, participar nos comentários se você tem alguma coisa a acrescentar, se você tem alguma correção a fazer. A gente vai se preparando junto, eu leio todos os comentários, isso me ajuda muito, então vamos para o vídeo. A gente começa aqui com o Campeonato Brasileiro às 16 horas. É complicado porque a gente vai ter vamos ter 2 campeonatos interligados, né? O Campeonato Brasileiro vai começar e no meio do Campeonato Brasileiro a gente vai ter esse jogo das eliminatórias. Isso é um pouco complicado para foco, mas pelo menos o primeiro tempo dá para trabalhar nesse jogo do Atlético. Bom, a gente tem um líder do campeonato aqui que caminha a passos largos para o título. A gente tem um Atlético talvez não sendo tão forte assim fora de casa como é dentro de casa. Dentro de casa o Atlético é absurdamente forte, com quase 90% de aproveitamento. E fora de casa o Atlético beira aqui os 50%, mas também num campeonato onde fora de casa nem todo mundo vai tão bem, né? Você tem o Palmeiras aqui com exatos 50% de aproveitamento como o melhor visitante. A gente também não pode descredibilizar o Atlético por estar fazendo uma boa campanha assim fora de casa. Afinal de contas, a junção dessas duas campanhas estão levando o Atlético a esse título, tá? A gente tem um fator muito importante nesse jogo do Atlético Paranaense, que é o dia. Esse jogo vai acontecer no dia 16, 4 dias antes da grande final da Sul-Americana. A final da Sul-Americana acontece 7 dias antes da final da Libertadores, também em Montevidéu. Então a gente tem um Atlético Paranaense completamente focado, muito provavelmente com um elenco, na minha opinião, se for entrar com um elenco titular, um elenco desfocado. Se for entrar com um elenco misto, provavelmente também um elenco, uma galera que está querendo participar do jogo principal, que pode ser uma peça de reposição no meio do jogo, que ninguém quer se machucar. Então eu acredito que o grande foco aqui seja do Atlético Mineiro. Eu vejo com bons olhos estar de olho numa possível oportunidade de trabalhar contra o Atlético Paranaense. Eu acho que trabalhar back ao Galo seria somente se o Atlético Paranaense entrasse realmente com um time completamente reserva, mas pode ser interessante aqui buscar, se você tem método, eu tenho, para trabalhar um lay com odd mais alta aqui no lay ao CAP, tá? CAP contra o Atlético Mineiro, levando em consideração, obviamente, esse foco. A gente pode olhar aqui que dentro de casa o CAP não é um mandante assim tão bom como já foi em outros campeonatos. E a gente já falou do Galo. As últimas partidas entre ele, lembrando que esse aqui vai ser o confronto da Copa do Brasil, da final da Copa do Brasil. Os últimos confrontos entre eles, os últimos 5 dos 5 jogos foram menos de 2,5 gols, tá? A gente pode pegar aqui, ó, 2-0 para o Galo no Mineirão, 1-0 para o Galo fora de casa, na Arena da Baixada, e 2-0 para o CAP fora de casa, provavelmente também no Mineirão. Esses são os últimos 3 confrontos. O Atlético Paranaense, dentro de casa, vem de um empate contra o Flamengo, que tirou aquela sequência de derrotas para Santos e Fluminense, e também tinha uma para o Bahia, se eu não me engano, e aí fez, obviamente, uma vitória contra o Ceará dentro de casa, sem fazer muita força, também foi um jogo bem tranquilo. O Galo, como visitante, vem de 2 derrotas, uma contra o Goianiense e uma contra o Flamengo. Contra o Flamengo, um jogo muito parelho, mas contra o Goianiense realmente deixou a desejar. Então, eu acho que o único fator aqui que corrobora para essa facilidade na leitura pode ser justamente o foco do Atlético Paranaense, tá? Grêmio e Red Bull Bragantino, mais um time envolvido. Vocês podem perceber que foi colocado jogos do CAP e do Bragantino justamente alguns dias antes para tirá-los da necessidade de estar jogando aí talvez 2 competições ao mesmo tempo. Foi colocado também o Bragantino que também enfrenta o CAP no dia 20, então de novo, 4 dias antes da final da Sul-Americana, um título extremamente importante para o Bragantino. O Atlético Paranaense já tem esse título, já foi conquistado uma vez, se não me falha a memória, acho que foi até com o Thiago Nunes. O Bragantino é o RB Bragantino, né? Seria o título de maior expressão, talvez, do Bragantino, do RB Bragantino.
e obviamente os jogadores devem estar muito focados. O que, claro, não impede o Bragantino de complicar a vida do Grêmio. O Grêmio vem agora numa situação, depois da derrota para o América, muito difícil, né? O Grêmio tem que fazer o que fez o Fluminense naquela época que o Fluminense foi chamado, foi tido ali, ganhou o apelido de time de guerreiros, né? Com o Fred à frente, saindo daquela situação dificílima rumo a ficar na primeira divisão. O Grêmio tem mais 7 jogos pelo Brasileiro e precisa ganhar o máximo de jogos possível. Vai pegar um time desfocado, pode ser interessante, mas essa cotação de 1,73 não me agrada. Mesmo que o Bragantino jogue um time misto, mesmo que o Bragantino jogue desfocado, o Grêmio não tem tido time, nem jogo, nem bola para back. O Grêmio tem sido talvez um time que venha jogar bem, que proporciona um lei ao adversário. Eu lembro que no jogo do Grêmio em casa contra o Fluminense, o Grêmio proporcionou em alguns momentos uma leitura clara para estar lei ao Fluminense. Mas back é mais complicado, tá? Para gols, esse jogo, a tendência do brasileiro agora pela necessidade no final, principalmente quando a gente tem times envolvendo rebaixamento, é uma possibilidade maior de ter jogos com gols, mas geralmente parte do primeiro gol. Se você pegar América e Grêmio, estava um jogo mais truncado até o América abrir o placar, e aí já começa a abrir aquele negócio todo. Então, tudo vai depender do que o primeiro gol sugerir. Se for do Grêmio, acredito que o Grêmio vai tentar se fechar e tudo mais, mas se for do Bragantino, a gente pode ter um jogo um pouco mais exposto. Tá? Eu também venho para trabalhar match odds aqui. Acredito que se o Bragantino proporcionar a mesma leitura talvez que o CAP, eu também posso encontrar algum valor estando lei ao time do RB Bragantino. Lembrando, obviamente, que o Grêmio está numa situação de extrema necessidade e isso faz com que os jogadores, às vezes, muito nervosos, não estejam tão ligados na parte tática. Então, para eu conseguir trabalhar lei ao Bragantino, eu preciso de um Grêmio comprometido não só com o ataque, mas com a defesa, tá? É o que eu venho buscar aqui, ó, um lei ao Bragantino e um possível lei ao CAP, tá bom? Bom, nas seleções a gente tem Gibraltar e Letônia. Esse jogo aqui não importa de nada, então eu já vou pular ele. No grupo G, aqui um jogo do grupo... Deixa eu pegar logo este grupo G para a gente resolver. O grupo G ele tem uma vaga direta para a Copa para ser definida e uma vaga para repescagem, tá? A Holanda empatou com o Montenegro fora de casa no último jogo, tinha aberto 2-0, tomou 2 gols no final, acho que foi os 84 e os 86. A odd da Holanda chegou a bater a 0-1 e a Holanda perdeu a chance de confirmar a sua presença na Copa do Catar. E com isso a gente tem um cenário extremamente aberto. Óbvio, ainda é um favoritismo da Holanda pelo seguinte cenário: a Turquia vai visitar Montenegro. Montenegro já complicou a vida da Turquia na Turquia. Foi 2-2 o jogo, se eu não estou enganado. Depois eu confirmo aqui com você. Foi isso mesmo, 2-2. Estou com a memória boa ainda. E o time da Holanda pega a Noruega em casa. Ou seja, basta, como a Holanda tem 2 pontos a mais que a Turquia, basta vencer a Noruega e ela se garante como líder do grupo. Tá? Na verdade, se a Turquia não vencer a seleção de Montenegro, a Holanda acho que poderia até empatar. A Turquia vencendo vai a 21, 18, 19, 20, 21. A Holanda empatando, aí o primeiro critério aqui é o saldo. Não, na verdade, a Holanda pode jogar até pelo empate. Não é isso? A Turquia tem 18, pode ir, não sei, me corrigir se eu estiver errado. A Turquia tem 18, pode ir a 21. Vencendo Montenegro, que é até uma situação possível, bem possível, né? Da Turquia vencer Montenegro, apesar de Montenegro ser uma seleção muito boa. Montenegro, a Turquia iria a 21 pontos. A Holanda empatando com a Noruega, neste momento aqui, vamos fazer um cálculo simples, 31 menos 8. A Holanda tem 23 de saldo. Isso é um saldo extremamente importante, né? E é o principal critério de desempate. A Turquia tem 10 de saldo, né? Então, é isso. A Turquia joga para vencer, para poder ir para a repescagem, e a Holanda joga pelo empate. Para a Turquia se classificar direto, a Holanda precisa... Olha que interessante. Para a Turquia se classificar direto, a Holanda precisa perder para a Noruega, que é um resultado até difícil de acontecer, já que o Haaland não joga,
E a Turquia tem que tomar cuidado com o saldo, porque nesse momento o saldo da Noruega é 9 e o da Turquia é 10. Se a Turquia vencer Montenegro e a Noruega vencer a Holanda, dependendo do resultado, esse saldo vai definir tudo, né? Então vamos trabalhar com a seguinte situação: a Turquia precisa demais da vitória, mas vamos lembrar que Montenegro tem uma boa bola aérea que prejudicou a Turquia já na Turquia, que complicou a vida da Holanda. Então não vai ser um back fácil, tá? De maneira nenhuma. Por isso que eu não venho para trabalhar um back Turquia. Eu também venho para explorar alguma coisa no match odds. E não descarto a possibilidade. Na verdade, eu vou até mudar, porque eu acho que Montenegro já demonstrou contra a Holanda que ela vai fazer um jogo, independente se ela tem chance de classificação ou não, e não tem, Montenegro não tem chance, ela vai fazer um jogo incisivo buscando gol. Isso quer dizer que talvez eu tenha valor aqui no mercado de gols. Por quê? A Turquia, quando ela é uma seleção muito emocional, quando ela precisa muito do resultado, eu já fiz várias anotações em relação a isso, a Turquia se perde muito na parte tática. Foi assim na Euro, tem sido assim também nas eliminatórias da Copa. Então é bem provável que a gente tenha aqui uma Turquia desesperada em torno da vitória, porque é isso que interessa, né? A não ser, a Turquia até pode se classificar sem vencer, perdendo ou empatando, desde que a Noruega não vença. Mas aí ficar contando, obviamente, com um resultado paralelo não vale a pena. Afinal de contas, a Turquia tem chance sim de vencer Montenegro. Então eu vou trabalhar gols aqui. Quantos gols, Theo? Não sei. Se o jogo começar muito aberto, talvez uma longa exposição. Se for algo para situações específicas, aí eu vou decidir na hora do trabalho, tá? Mas é importante a Turquia vencer esse jogo. Mas não precisa tirar tanto saldo, porque o adversário da Noruega é muito difícil. Eu já vou falar sobre isso agora, ó. A Holanda pega a Noruega dentro de casa. Assim, eu vou ser bem sincero com vocês. Com a seleção que a Holanda tem, ofensivamente falando, é muito provável que a Holanda vença esse jogo e que dê até pra gente padrão de back. Por isso que eu vou deixar aqui uma possibilidade de vir buscar esse back Holanda. Porém, Porém, eu preciso de uma leitura clara. Estar botando aqui no back não significa que eu vou fazer back, significa que eu vou buscar padrão. Teve até uma pessoa que comentou hoje comigo em relação ao jogo do Botafogo. Pô, você tá achando que o Botafogo não vai entrar com hit, com vontade? O Botafogo precisa vencer para poder subir para a Série A. Não confunda no meu tipo de trabalho vontade com superioridade. Eu acho que todo time tem vontade de vencer. Agora, padrão de superioridade para que tenha método para eu estar dentro é diferente. Eu posso ter, por exemplo, uma Turquia cheia de vontade de vencer, Montenegro, e eu ter uma Turquia completamente desorganizada na parte defensiva, o que vai fazer com que eu fique de fora do mercado. Compreende? Então eu preciso de uma Holanda dominante. O que é uma coisa a nosso favor aqui? O Haaland segue fora, aparentemente. Acho que vai jogar aqui com o Sorloth, que é do Leipzig e está emprestado com a Real Sociedad. E vai ter o seu bom jogador Odegaard aqui na frente tentando ajudar. Mas a Holanda em casa começa muito, muito forte. O problema da Holanda é o seguinte, e aqui já fica uma dica. Pegar um back Holanda, botar o dinheiro no bolso, excelente, mas toma cuidado, porque a Holanda costuma vacilar, principalmente no segundo tempo. Foi assim na Euro, contra a República Tcheca, foi assim contra o Montenegro, tá bom? Mas aqui é a situação desse grupo. Para a Noruega, tem que vencer. Não basta empatar, tem que vencer. Porque se ela empatar e a Turquia empatar, ela tá fora. Se ela empatar e a Turquia vencer, ela tá fora. Ela precisa vencer, tá? A chance dela passar ou direto ou na repescagem é vencendo a seleção da Holanda, tá bom? Então essa é a situação do grupo G. Já o grupo D, a gente tem uma Finlândia e França. A Finlândia provavelmente vai perder pontos para a França, tá? A França já está classificada, vai vir com bastante animação. É bem provável que a seleção volte com a mesma formação que enfrentou o Cazaquistão e vai para cima da Finlândia. Não pensem diferente não, tá? Qual que é a situação da Finlândia aqui? A Finlândia venceu muito bem a seleção da Bósnia por 3-1 com um homem a menos. Fez 2 gols com um homem a menos. E nesse caso, a gente tem uma Finlândia torcendo para a Ucrânia não vencer a Bósnia. Se a Ucrânia empatar com a Bósnia, ou seja, se a Bósnia conseguir segurar a Ucrânia, a gente vai ter uma Finlândia classificada, já que a vaga direta já é da França, a Finlândia vai para a repescagem, tá?
Se a Ucrânia vencer a seleção da Bósnia, a Ucrânia iria 9, 10, 11, 12. Passaria, tá? E aí o que vai acontecer? A gente vai ter que ter uma Finlândia tentando segurar pelo menos um empate. Vamos dar uma olhada no saldo aqui, ó. A Finlândia tem 2 de saldo positivo e a Ucrânia tem 1, tá? Então, se a gente tem, vamos supor, vou fazer uma hipótese aqui, tá? Vamos supor que Finlândia e França fiquem 0-0. A Finlândia vai se manter com saldo de 2 e vai chegar a 12 pontos, certo? Porque ficou 0-0. E a Ucrânia, se vencer a Bósnia por 1-0, iguala tudo. A Ucrânia vai ter 10 gols a favor, 8 contra e um saldo de 2. E nesse caso, elas vão empatar em tudo. Elas vão empatar em ponto e elas vão empatar em gol feito, que é o segundo critério, gols marcados. E aí, o que vai diferenciar é o confronto direto. E eu vou dar uma olhada aqui como é que funciona essa situação. Neste grupo, o confronto entre Ucrânia... Vou buscar lá atrás. Finlândia e Bósnia, Ucrânia e Finlândia. Foi 1-1 o primeiro jogo. Depois nós tivemos Finlândia e Ucrânia, que foi 2-1 para a Ucrânia. Nesse caso, a Ucrânia leva melhor. Então, olha que situação. Para a Finlândia, não basta empatar somente. Ela precisa torcer para a Ucrânia não vencer. Porque se a Ucrânia vencer, a situação complica mesmo ela empatando. Agora, se a Finlândia não conseguir nem empatar com a França, provavelmente a Ucrânia, se vencer a Bósnia, vai passar. Qual que é o cenário, depois de falar isso tudo, qual que é o cenário que eu vejo? Eu vejo um cenário interessante para um back França. Por quê? Mesmo a França não precisando, como a Finlândia provavelmente vai jogar por um empate, né? Torcendo para um empate também na Ucrânia, eu imagino que a Finlândia deve jogar por um empate contra a França, tá mais recuada e tal. A gente provavelmente vai ter uma marcação mais recuada, uma França mais com a bola. Apesar da França ser uma seleção que joga e deixa jogar com o Deschamps, uma coisa que eu critico às vezes um pouco, uma seleção que deixa o adversário jogar demais, talvez a postura da Finlândia, se confirmar, aqui eu já vou colocar o se, né? Finlândia e França. Se confirmar realmente essa postura da Finlândia mais defensiva, aguardando a França, tentando segurar um empate para torcer contra a Ucrânia, tudo bem. Agora, se a Finlândia entender o seguinte, não, mesmo que a gente empate, se a Ucrânia vencer, se eles fizerem 2 gols ao invés de 1, ou se eles vencerem por 1-0, vai empatar tudo e, cara, eles vão vencer a gente, eles vão passar a gente por conta do confronto direto. Então vamos para cima da França. Aí já pode ser um jogo para gols. Percebe a diferença? Então aqui, ó, ficam vários asteriscos. Primeiro para a gente tentar ver a postura. Deixa eu colocar uma cor diferente aqui, ó. A postura da Finlândia, tá? Para a gente saber o que quer a seleção da Finlândia. É ela que vai ditar o meu posicionamento aqui no mercado, tá bom? E aqui a gente tem uma Ucrânia contra a Bósnia, não tem escolha para a Ucrânia vai ter que vir para cima de qualquer maneira, e a Bósnia continua, pelo que me parece, sem o seu grande atacante, o Edin Dzeko, que machucou no derby italiano entre Milan e Inter. E com isso a gente provavelmente vai ter, assim como foi no jogo passado, uma força ofensiva da seleção da Bósnia sendo prejudicada. Mas com uma Ucrânia precisando da vitória, esse também pode ser um jogo interessante para o mercado de gols, porque eu não acho que a Bósnia vai jogar de qualquer maneira, mesmo já estando eliminada. Tá? Então eu vou ficar de olho aqui, talvez num cenário de uns 3 gols, uma coisa assim. Tá? Lembrando que para a Ucrânia, só basta a vitória. Empatar não serve, tem que vencer. De preferência, para não ter problema, vence fazendo mais de um gol. 2 gols de diferença. Mas, vamos ver. Não quer dizer que vai ser um jogo para muitos gols, porque, como eu falei, a gente tem o desfalque do Dzeko. Mas a Ucrânia chuta muito bem de fora da área com o Yaremchuk, tem aqui o Yarmolenko, tem aqui o Malinovski da Atalanta, o Zinchenko do City. É um bom time esse time da Ucrânia. Muito parecido com o time da Sérvia. Excelente ataque, péssima defesa. Tá? Tomar cuidado com isso.
Eu acho que essa é a definição do grupo D. E com isso a gente tem, por último, o grupo E. O País de Gales vai enfrentar a Bélgica. O País de Gales tem 14 pontos e um saldo de 5, não é? 13 menos 8, um saldo de 5. E a República Tcheca tem um saldo de 3, tá? Por que eu estou fazendo essa conta? Porque é muito provável que o País de Gales tente jogar por um empate contra a Bélgica, porque se ele empatar contra a Bélgica, ele não corre o risco de ser alcançado. Se ele conseguir um empate contra a Bélgica, ele chega a 15 pontos e passa para a repescagem, afinal de contas a vaga direta já é da seleção belga, tá? Para a República Tcheca, e aqui a cotação do País de Gales é 3,40. Pensando que eles devem jogar por um empate, eu vou trazer esse jogo também para um leia pior equipe em campo ao País de Gales. Aqui já é meio escrachado que eles devem buscar o empate, tá? Porque a seleção da Bélgica é muito forte. Se eles começarem a se abrir demais, eles provavelmente vão tomar aqui um vareio, beleza? Então essa é a minha ideia, trabalhar lei ao País de Gales, porque eles devem jogar por um empate. A República Tcheca não tem escolha. Tem que ir para cima de qualquer maneira da Estônia. A Estônia realmente é uma seleção bem fraquinha, que já tomou 19 gols. Como visitante tomou 7, não venceu nenhuma. Dá para ficar de olho nesse back República Tcheca? Dá, mas sinceramente é muito difícil, né? Então o que a gente tem que analisar aqui além do back? Se a República Tcheca ver o País de Gales perdendo para a Bélgica, a República Tcheca vencendo, ela também vai a 14 pontos. 11, 12, 13, 14. E aí o que vai diferenciar? O saldo. Com isso, como o País de Gales tem um saldo neste momento de 5, supondo que ele perca da Bélgica, significa que ele vai perder saldo. Então basta para a República Tcheca uma vitória simples, talvez de 2-0 e tal. Mas pode ter uma ideia, pode ser uma oportunidade de se buscar uma goleada República Tcheca pela necessidade. Percebeu? Necessidade aqui. Vamos fazer uma hipótese. Vamos supor que a Bélgica vença esse jogo por 1-0. O saldo do País de Gales sai de 5 para 4. A República Tcheca tem 3. 4 não adianta, vai ter que fazer pelo menos 2 gols. E aí, lógico, se a Estônia se abrir, a República Tcheca pode ir fazendo, né? Então o País de Gales deve jogar por um empate, a República Tcheca joga para vencer e tirar um pouco de saldo. A Bélgica escolhe o que vai fazer, né? Se vai querer jogar ou não, isso aí a gente só vai saber na leitura. Uma coisa que eu acho que eu li em algum lugar, mas eu não tenho certeza, se você tiver me ajuda aqui nos comentários, é sobre a possibilidade da República Tcheca, junto com a Áustria, participar da repescagem pelo sistema de pontuação da Nations League. Tá bom? Mas aí eu preciso dar uma conferida. Bom, terminamos aqui as eliminatórias da Europa. Vamos fechar com as eliminatórias sul-americanas. A gente tem Bolívia e Uruguai. Dentro de casa, a Bolívia é muito chata de se pegar. Conseguiu mais vitórias do que derrotas. E o Uruguai, fora de casa, só tem uma vitória. A gente tem uma cotação do Uruguai de favorito. Pode ser um jogo interessante para match odds, mas vai ser junto às 17 horas, 15 minutos depois dos jogos das seleções. Eu não vou conseguir me focar, então eu vou deixar esse jogo aqui de fora, tá? Mesma coisa vale para Venezuela e Peru. O Peru ainda sonha com a vaga na Copa, ainda dá para conseguir vencer, afinal de contas, se venceria 17 pontos, já subiria ali quase para quarta colocação. E a Venezuela, dentro de casa, é péssima mandante, né? Só que a seleção peruana também é muito ruim visitante. Eu vou manter esse jogo de fora, mas eu trabalharia nesse jogo o mercado de gols. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que foram os últimos desempenhos entre eles. Ah, não, foi menos de 2,5 nos últimos 5 dos 7. A Venezuela vem sofrendo gol nos últimos 9. Não, eu vou deixar de fora porque também é um horário que eu já vou estar fazendo esses jogos da Europa ainda. Mas eu acredito que a seleção peruana vai se arriscar um pouco mais aqui, tá? Às 20 horas já dá pra gente fazer. Colômbia e Paraguai. Paraguai não vem numa sequência muito boa. Perdeu pro Chile com um gol contra. Paraguai decaiu demais. Estava ali na zona de classificação, agora já não tá mais. Olha como subiu o Chile, cara. Impressionante. Dentro de casa, a Colômbia só tem 2 vitórias. O Paraguai fora de casa só tem 1 vitória. Que jogo difícil. Não consigo confiar nessa cotação da Colômbia tão baixa, 1,60. A Colômbia vinha de 3 empates e 1 derrota para o Brasil agora. O Paraguai vem de 3 derrotas. Confronto entre eles, a Colômbia é a primeira a marcar nos últimos 4 dos 5. O Paraguai sempre sofre gol.
Ambas as equipes estão sem marcar a 4 jogos, estão sem marcar gols a 4. Ah não, eu vou pular esse jogo. Com essa odd da Colômbia aqui, vocês me desculpem, eu não vou me envolver não. Tá? Depois nós temos Chile e Equador, uma cotação de 1,73. Olha só que estranho, né? O Equador, dentro de casa, é um dos melhores mandantes. Tem 5 vitórias em 7 jogos, mas fora de casa só venceu uma, né? E a seleção do Chile melhorou muito em casa. Dentro de casa, o Chile, se eu não me engano, vem de vitória. Olha só que interessante, ó. Tinha perdido para o Brasil de 1-0, aí venceu o Paraguai e venceu a Venezuela por 3-0 dentro de casa. E no torneio em si, já são 3 vitórias seguidas, tá? Então, a situação do Chile é uma situação de melhora considerável. Porém, o adversário, o Equador, não é um adversário fácil, né? A gente tem um confronto de mais de 2,5 gols aqui. Costuma ser um jogo bem aberto. Eu vou dar uma olhada nesse jogo para gols, mas para no máximo 3, tá? Chile e Equador. No máximo 3 que eu digo é se me der leitura desde o primeiro tempo, eu vou buscar uma longa exposição no 2,5, entendeu? E não buscar 2,5 desde o começo do jogo. Significa que eu preciso da leitura também, tá? Máximo 3 gols. Beleza? E para fechar a gente tem o clássico de Argentina e Brasil. Aqui fica aquela dúvida, né? O que quer o Brasil depois de já estar classificado para a Copa do Mundo, né? A Argentina praticamente também já garantiu a vaga, mas o que quer o Brasil, né? Eu acho que esse jogo, eu não sei se o Messi vai entrar como titular ou não, né? O Messi jogou alguns minutos contra o Uruguai no final do jogo. O Brasil, pelo visto, encaixou um pouco mais o time com a entrada do Rafinha, tem também a entrada do Vini Júnior pela esquerda, o Antony pela direita. O Paquetá, pelo visto, agora já conquistou essa vaga direta mesmo para a Copa. Mas fica essa sensação de não saber o que o Brasil quer nesse jogo. Eu venho para esse jogo para trabalhar um match odds, né? Só trabalhando com a leitura, nada de viés. E se você talvez tenha uma intenção maior nesse jogo, eu convido você a dar uma olhada nessa supercotação que a gente tem aqui, ó. Deixa eu trazer para vocês. Se você nunca visitou o meu blog, que é onde está o meu curso, tá aqui embaixo o link na descrição. Esse cara aí meio gordinho, meio magrinho sou eu. Você pode iniciar o meu curso aqui. E aí você tem aqui na parte de Betfair o bônus de R$200 que é oferecido aos novos usuários. Aqui tem um tutorial e a supercotação da Betfair. Nesse caso, no vídeo de hoje, a Betfair está oferecendo uma odd de 30 para o Brasil vencer a Argentina. Se você quiser saber mais sobre esse bônus, entra lá no meu blog, mas tem um link aqui também direto para o bônus. Você clica aqui e vai cair direto nesta página. Lembrando que nesse jogo também de Brasil e Argentina, a gente tem um bônus de R$10, mesmo que você já seja usuário. Então, acessa lá na parte de Sportbooks e clica na parte de bônus para você pegar o seu bônus, ou você clica aqui embaixo e clica que você já é cliente e você vai ser direcionado para essa página. Beleza? 28 minutos de vídeo. Eu vou ficando por aqui. Espero que eu tenha te ajudado de alguma maneira. Um grande abraço e até a próxima.